Gravação iniciada. Bom, boa tarde de novo, conselheiros. Nós vamos agora, como nós finalizamos a pauta do período da tarde do dia 20, vamos começar a antecipar, como a portaria permite, os processos de amanhã do dia 21, efetivamente. Então, teria o 70, que foi retirado de pauta, efetivamente, o item 71 é da doutora Bianca. Como a gente está com essa pendência da ausência dela, eu também prefiro, por hora, não retirar de pauta ainda. Então, nós vamos processar como a gente pode variar um pouco a ordem dos processos. O próximo 7.2, retirado de pauta, doutor Dornelas. 7.3, retirado de pauta. Nós vamos começar a adiantar a pauta. O próximo seria o item 7.4, recorrente, inovar e gestão e treinamento limitada, exclusão de simples, concessão e alocação de mão de obra. A relatora é a doutora Dornelas. Doutor Dornelas, com a palavra para relatar item 7.4 da pauta. Bem, esse aqui é um recurso em face do acordo EJ que julgou improcedente a manifestação para manter a exclusão do Simples Nacional nos termos da ADE em função da constatação de que a empresa realizava prestação de serviço, concessão ou locação de mão de obra. Então, e configura a situação impeditiva prevista no artigo 17 da Lei Complementar. Bem, o recurso reproduz os mesmos argumentos ventilados na manifestação inicial do contribuinte. Mesmo argumento. Argumentos esses que foram rejeitados motivadamente pela decisão recorrida. Por concordar com seus fundamentos, não é só porque ele está repetindo, não, viu, gente? Por concordar com seus fundamentos, passa a adotá-los como razões de decidir conforme a seguir transcritos. Então, a decisão ocorrida enfrentou, inclusive trouxe aqui o entendimento da Câmara Superior sobre a matéria, e doutrinador, dizer que não se deve confundir contrato de prestação de serviço, em que há, por decorrência do objeto do contrato, funcionários que prestam serviço com o objetivo de adquirir o contrato específico de mão de obra, esta sim atividade vedada pelo Simples. Deixa eu ver aqui. Eu vou citar uma parte aqui do acordo decorrido, já que eu concordo com ele. Bem, como vemos, o elemento diferenciador entre a prestação de serviço gênero e a cessão de locação de mão de obra espécie reside no seguinte: se não houver subordinação dos empregados ao contratante, tomador de serviço, não haverá cessão ou locação de mão de obra, mas apenas prestação de serviço. Já, pelo contrário, se a sujeição dos empregados às ordens do tomador de serviço for a característica marcante do contrato, então aí sim haverá autêntica prestação de serviço de cessão de mão de obra. Aí fala do doutrinador que o corrobora com esse entendimento. Aí fala que em recente solução COSIT reiterou esse entendimento. Solução COSIT de 156 de 2015. No caso vertente, vamos lá, estou aqui na página 6. No caso vertente, consoante bem aduziu a autoridade preparadora, os prestadores de serviço ficam à disposição da prefeitura, tomadoras de serviços, conforme o espaço decisório cujo excerto escrevemos, analisando se cada um dos requisitos caracterizadores da cessão locação de mão de obra divide dessa legislação, segundo os fatos postos nos parágrafos do capítulo relatório acima, ficou claramente caracterizado que os serviços são executados pela Inovare na dependência indicada pela prefeitura, ou seja, na dependência de terceiros. Ficou cabalmente demonstrado acima que os serviços são de natureza contínua, pois constituem necessidade permanente
Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Cascavel, que repete periodicamente ou sistematicamente ligados ou não à sua atividade fim. Então, eu estou acolhendo as razões da decisão recorrida. Logo em seguida, não tendo a contribuinte infirmado essas asserções, as asserções claramente declinadas num despacho decisório, não há como dar guarida a seu pleito. Então, ele está citando, inclusive, o entendimento da Câmara Superior. Aqui em seguida, a Câmara Superior decidiu dessa forma. Aí traz aqui o número do acordo e ele repete mais ou menos essa argumentação. Então, em suma, o contribuinte não conseguiu demonstrar que não praticou cessão ou locação de mão de obra decorrente do referido contrato mantido com a Prefeitura de Cascavel, Paraná. Por tais fundamentos, correta a expedição do ato declaratório e despacho decisório dos efeitos decorrentes pelo delegado da Receita Federal do Brasil, Curitiba, excluindo a empresa recorrente do Simples Nacional, tendo disposto o voto por conhecer e por negar provimento ao recurso voluntário. É assim o meu voto. Alguma dúvida, esclarecimento, pessoal? Não? Doutora Giovana? Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro? Acompanho o relator. Doutor Lucas? Acompanho o relator. Doutora Mauritânia? Com o relator, presidente. Então, eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso voluntário é o resultado do 74, inovar gestão e treinamento. Agora é um processo do doutor Lisandro, Star Eletrodomésticos Limitada, item 75, novamente exclusão de simples, por força de débitos, e tem citação à súmula CARF 22, aqui doutor Lisandro para a relatoria. A minuta está em pasta T, mas em resumo, eu vou me deter um pouco nos detalhes, mas em resumo, o contribuinte ele foi excluído do Simples por haver débitos com a exigibilidade não suspensa. E ele entrou com um mandato de segurança para, não por conta desse ADE, mas por conta de que a DRF não teria aceitado o parcelamento desses débitos, que eram débitos do Simples, no parcelamento da Lei 11.941, e que a lei ela excluía o tratamento de débitos do Simples. Então, ele entrou com mandato de segurança. Então, esse foi o argumento dele, de que tinha entrado com mandato de segurança para parcelar, por isso que ele defende aqui nesses autos, né, a suspensão que não aconteceu, né? Mas aí o que acontece? A DRF negou, né? Porque os débitos não estavam suspensos, e ele recorre ao conselho e no voluntário ele alega inconstitucionalidade, não já da Lei 11.941, mas do artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123, que a lei diz que quem tem débito com a fazenda não pode optar pelo Simples. Então, a alegação que ele está dizendo que os voluntários já é um pouco diferente, né? Só em relação a essa inconstitucionalidade. Então, eu me detive naquilo que foi trazido pelo recurso voluntário, só a inconstitucionalidade. Nesse caso, eu cito a súmula do CARF e pronto. Não fui atrás do processo no voto. Mas se vocês verem aí no final a posterior ao voto, eu trouxe um extrato
como ele cita aqui no acordo da DRJ, diz, no relatório, ele diz qual é o número do mandado de segurança, eu fui lá ver esse mandado de segurança, qual foi o destino que ele teve. E o que eu vi foi que ele perdeu. Para tranquilizar, vamos dizer assim, né? Alguém que achasse que eu devesse entrar nessa seara também, até porque é um processo judicial, né? Esse processo judicial, de repente, podia afetar esse aqui, mas o extrato que traz mostra que ele alegava uma constitucionalidade, mas esse tema não teve nem repercussão geral, ou seja, quem tentou levar ao Supremo foi a parte, ou seja, a parte que perdeu, né? Está aqui como agravante, né? Foi um agravo, e pelo extrato ficou claro de que não houve repercussão geral, o tema, então que ele perdeu aquela causa, não conseguiu reverter o fato de que esses débitos não puderam ser parcelados em sede da 11941, os débitos que deram origem a essa exclusão. Mas, repito, eu só olhei aqui o desenrolar desse processo porque eu posso ser vencido, né? Entendeu? Eu posso ser vencido ao não adentrar. Então, eu trouxe isso aqui como uma base de um futuro processo. Se alguém dissesse, não, a gente tem que ver, porque o débito é o débito, né? O débito que ele tentou parcelar é exatamente o débito desse processo, então isso pode haver uma concomitância, não sei. Então, e até por desencargo também, aqui, na minha mente, né? Não estou negando o direito do contribuinte, mas o fim é que no recurso voluntário ele só traz a inconstitucionalidade do artigo 17.5, e não da 11941. Mas tanto num caso quanto no outro, ele não tem sustentação. Então, por isso eu a conheço e nego provimento ao recurso. Assim como voto, presidente. Alguma observação, esclarecimento, pessoal? Alguém que... Então, acho que, na verdade, estou dizendo, acho que se argumentando tanto aí, acho que vai ficar, acho que todo mundo concorda com a questão do débito aí. Então, vou colher os votos, então, pessoal, já que a doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Agora, de minha relatoria, acho que esse é um processo um pouco mais simples, depois tem um pouquinho que é um pouquinho mais enrolado pela argumentação do contribuinte, também excessivo, mas esse 76 eu acho que é tranquilo. Não tinha posto na pauta ainda, vou colocar agora. Talento. Já podem abrir, pessoal, já está na pasta. Escarlato, comércio e promoção de eventos. É uma exclusão de simples por prática reiterada. Eu vou só fazer esse talvez até nem precise eu entrar muito nem ler relatório, nem nada. O que é isso aqui? É um ADE, efetivamente, onde o contribuinte
foi excluído do Simples porque ele reiteradamente excluía os seguradores empregados da folha de pagamento. Então, tem uma hipótese da Lei Complementar 123, onde ele, omitindo um documento previsto pela legislação previdenciária trabalhista, ele é objeto de exclusão. O contribuinte protocolizou uma manifestação de conformidade tempestiva, onde a alegação dele é que ele foi notificado pelo Ministério do Trabalho dessas irregularidades e que, na verdade, ele quitou todos os débitos oriundos da autuação com o Ministério do Trabalho, teria regularizado tudo. A DRJ julgou improcedente, na realidade, porque isso não elige a causa que deu a exclusão do Simples, que motivou a exclusão do Simples. Então, aí ele, cientificado do acordo de primeira instância, ele volta ele diz o seguinte: eu quero que seja reconsiderado o posicionamento, é uma página a insurgência dele, dizendo, olha, senhor Romildo, até trata o julgador da DRJ pelo nome, por favor, reconsiderar o posicionamento, porque ele pode encerrar a atividade quando a tributária vai passar a ser submetida efetivamente. Então, na verdade, eu trago a manifestação de primeira instância aqui, que é que ele se limita a dizer que regularizou as pendências efetivamente, e aí o que a DRJ diz, que o fato de ter regularizado em si não significa, não, ou seja, não produz prova em contrário que ele cometeu a infração realmente reiterada, conforme o termo de representação, então a ADE está ok. Eu trago só o item que fala, né, o 29.12, omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informação de legislação previdenciária, trabalhista tributário, segurado empregado ao trabalhador. Ele reconhece a prática infracional, mas diz que já regularizou, então isso aí não tem nenhum reparo que possa ser feito ao ADE por fazer essa regularização posterior. Eu só digo que, na verdade, não existe nenhum tipo de amparo legal para uma anulação de efeitos da exclusão pela regularização da autuação, e muito menos por força da alegação dele, que é a única outra alegação que tem, de que ele não poderia cumprir a carga tributária, não posso em nenhum momento, sem amparo legal, retirar os efeitos do ADE ou cancelá-lo por força desses dois argumentos do contribuinte. Então, estou negando o provimento. É um processo bem simples. É omissão de segurado empregado, o contribuinte só diz que regularizou tudo, e o outro argumento é que se ele for excluído do Simples, ele vai encerrar as atividades, então estou negando o provimento. Vou colher os votos, tá, pessoal? Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Está mudo. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Com o relator. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Então, por unanimidade de votos, é o resultado, negar provimento ao recurso voluntário, item 76, escarlata. Agora volto ao doutor Dornelas, o item 77, cruz, terraplanagem e Ereli. Doutor Dornelas, com a palavra. Esse aqui é aquele do e-mail, Antônio. Heitor, esse aqui a gente vai resolver 3 processos com esse julgamento aqui. Vamos lá. Vou direto ao voto. Pronto. Então, isso aqui, na verdade, é a exclusão do Simples Nacional, né? Eu vou votar um pouquinho no relatório, mas pode ficar no voto. É a exclusão do Simples Nacional provocado por termo de exclusão do Simples, TSN, por meio do qual o sujeito passivo é excluído da sistemática do pagamento de tributos e contribuições que trata a Lei 123 de 2006, então é Simples Nacional, né? Sob acusação de prática reiterada da infração à legislação tributária, certo? Com produção dos efeitos a partir de outubro de 2014. Aí vocês vão ver que esse outubro de 2014 é a data importante, essa data aqui, que é a data da segunda infração. A reiterada considerando como segunda infração. Vamos lá. É isso, o período em que se constatou a ocorrência da segunda infração à legislação tributária, produzindo efeito por 10 anos.
TESN. Então, voltando ao voto. Então, inicialmente, deve-se ressaltar que o objeto desse processo não é a constituição do crédito tributário. Estou já delimitando. Limitando-se apenas à exclusão do Simples Nacional através do TESN, número 2, de 2017. Logo, deve-se verificar se está devidamente comprovada a situação descrita no aludido termo, que ensejou a exclusão da recorrente do regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte. O referido TESN trouxe como fundamento para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a situação prevista no inciso 5 do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006, qual seja a prática reiterada de infração ao disposto nessa lei complementar. É assim que diz o artigo, né? Então, eu trouxe aqui o termo de exclusão do Simples Nacional. Então, vamos lá. Veja-se o dispositivo. Então, eu destaquei aqui que exclui-se do Simples, né? Quando tiver sido constatada a prática reiterada de infração ao disposto nessa lei. Da leitura da norma, compreende-se de partida que a infração que dá causa à exclusão do Simples Nacional, quando reiteradamente praticada, é aquela que implica a violação ao dispositivo da Lei Complementar 2006. E não eventual descumprimento de norma outra prevista na legislação tributária. Do contrário, o texto, ao invés de se reportar o disposto nessa lei complementar, diria o disposto na legislação tributária. Não fazendo, penso que o legislador restringiu o alcance da norma às violações do disposto na lei complementar 123. Logo, apenas deve-se admitir a exclusão do Simples Nacional com base em tal dispositivo se demonstrado violação ao dispositivo previsto na própria lei complementar e que tal violação ocorra de forma reiterada. O sentido da expressão prática reiterada inexistia antes do advento da Lei Complementar 139 de 2001, que alterou o dispositivo da Lei Complementar 123 de 2006. O parágrafo 9º do artigo 29 da Lei Complementar 123 contempla duas situações distintas, merecendo que sejam tratadas separadamente. Reza o dispositivo. O primeiro, a ocorrência em dois... Eu vou ler o artigo porque isso é importante. Ocorrência, então, considera a prática reiterada, para fins do disposto no inciso X, esse inciso 5, que é a questão da prática reiterada, da exclusão simples. Então, considera o inciso 1, em 2 ou mais períodos de apuração, consecutivos ou não, consecutivos ou alternados, idênticas infrações, inclusive natureza acessória, verificada em relação ao últimos 5 anos calendário, formalizado por intermédio de auto-infração ou notificação de lançamento. Ou 2, a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização e erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo. A primeira das situações fala em infrações idênticas, verificada em mais de um período de apuração nos últimos 5 anos, formalizadas em auto-infração, notificação e lançamento. São infrações praticadas sem a presença de dolo. A primeira. No caso, para configurar a prática reiterada, é imprescindível a existência de auto-infração anterior, nos últimos 5 anos, óbvio, que encontre a prática do mesmo ilícito previsto na Lei Complementar 123. Significa que, se determinada auditoria fiscal abranger 2 anos e encontrar uma determinada infração cometida pelo contribuinte em todos os meses, não poderá iniciar qualquer procedimento de exclusão do Simples Nacional com base na reiteração do ilícito, já que não existe auto-infração anterior colhendo a infração idêntica. Por outro lado, caso essa mesma auditoria, aqui é o dos autos, viu? A segunda, analise apenas 1 ano e apure
prática de infração, efetuando a respectiva autuação e depois de nova auditoria. Não, isso aqui é a segunda, né? É a primeira. Aí na primeira. Por outro lado, caso a mesma auditoria analise apenas um ano e apure a prática de infração, efetuando a respectiva autuação e depois de nova auditoria, contemplando novos períodos, constatar-se o mesmo ilícito, aí sim caberia a exclusão do Simples Nacional com base na prática reiterada. A razão para esse tratamento é a seguinte: ao ser autuado, o contribuinte que agia de boa fé e tendo formalmente ciência do entendimento do fisco acerca de determinada matéria, tem a possibilidade de espontaneamente corrigir o procedimento dotado e passar a observar para o futuro tal entendimento. Não fazendo, ficará sujeito a nova autuação e a exclusão do Simples Nacional por infração reiterada, obviamente, com direito a ampla defesa, inclusive em esfera administrativa. No caso da segunda situação, que é o caso dos autos, como se vê no dispositivo, tem-se infração dolosa praticada com intuito de fraude. Nessa hipótese, em que o contribuinte age com inequívoca má-fé, não se exige a existência de prévio lançamento colhendo dentro de infração. Nos termos da lei, basta que o ilícito se reproduza em 2 ou mais períodos, ainda que apurado em uma mesma auditoria fiscal, para que se materialize a reiteração que autoriza a exclusão do Simples Nacional do infrator. No caso em tela, a fiscalização, de forma inequívoca, entendeu que a recorrente praticou em uma mesma auditoria, em mais de um período de apuração, omissão de receitas, aplicando multa qualificada em auto de infrações apenso a este. Além disso, expressamente consignou no termo de exclusão que é a situação prevista no parágrafo consignou no termo a situação prevista no parágrafo 9º, inciso 2 do artigo 29 da lei complementar. Então, estou tratando daquela dolosa, certo? Não há necessidade de duas autos de infrações. 2 auditorias. Então, a infração de omissão de receita, apenada com multa qualificada, é discutida em 2 processos. Então, aqui está a questão. Juntados por apensação a este. O processo final 2017-11 formaliza a exigência de tributo pela sistemática do Simples Nacional relativo ao período de apuração correspondente ao mês de 9 de 2014, que é a primeira infração. E o processo X, final 2017-72, consiste em exigir imposto de renda, contribuição, apurado pelo lucro presumido, relativo a fatos geradores ocorridos no período de apuração outubro a 31 de 12 de 2016. Outubro de 2014 a 31 de 12 de 2014. Então, é isso. Considerando que no presente processo não caiba a rediscussão se existiu ou não, por isso que eu fiz aquele adendo lá na frente, considerando que o presente processo não caiba a rediscutir se existiu, se existiu ou não a infração de omissão de receitas, e tampouco se houve a prática de dolo, pois estão sendo discutidos os 2 processos apensos. Aqui não cabe lá. Penso que os 3 processos devem ser julgados em uma mesma sessão de julgamento. Aí, aqui que eu vou entrar, Heitor, na questão. Os 2 processos apensos não foram incluídos em pauta porque não há recurso voluntário protocolizado. Não há. E não há porque não existe intimação do contribuinte acerca do resultado do julgamento da DRJ, que confirmou ambos os lançamentos. Explico melhor. Compulsando os 3 processos, verifica-se que após a decisão da DRJ, acostou-se aos respectivos autos documento titulado Intimação 3518, sugerindo que a ciência dos respectivos acordos ocorresse através de um único procedimento.
Veja seu documento. Aí eu colacionei aqui, o documento desse aqui, ó, intimação, tal. Ele fala aqui, ó, pela presente fica o contribuinte cientificado do despacho decisórios, nem falou aqui acordo, despacho decisórios, números tais. São os 3 acordos nos 3 processos. Não se fez juntada aos autos dos processos apensos. Não se fez juntada. Cadê? Aos processos apensos. Não se fez juntada aos autos dos processos apensos o comprovante de procedimento de intimação. Então, esse comprovante de intimação não está nos processos apensos. Peraí que... Só um minutinho, viu? Então, não se fez juntada do comprovante do procedimento de intimação aos autos do processo apenso. Os processos apensos, os 2. Sendo ele anexado apenas a esse autos. Nestes autos. A princípio, não vejo problema nisso. Pois, de fato, ocorreu a intimação naqueles processos. Pois de fato, se ocorresse intimação naqueles processos, bastaria uma correção, colacionando para aqueles autos cópia do procedimento de intimação, no caso AR, via Correios. Existindo intimação válida e sem apresentação do recurso ao CAF, teríamos uma decisão definitiva no âmbito administrativo, prevalecendo então o entendimento da RJ, que confirmou ambos os lançamentos, permitindo avançar no julgamento do presente processo. Encontro AR respectivo relacionado nesses autos, e sobre ele faremos as seguintes considerações. Aí está aqui o AR. O AR está aqui, eu trouxe ele para ninguém precisar ir aos autos. Não há, no respectivo AR, informação de que, de fato, ocorreu um único procedimento de intimação. Não há. Não revelando tal documento que o contribuinte foi intimado dos 3 processos para apresentar os recursos respectivos. Eu acho que Heitor saiu. Eu vou parar aqui, né? A não ser que a presidente substituta me autorize avançar, mas tem que parar, né? Ô, Dornelas, falta tão pouquinho, de repente você vai continuando, porque às vezes ele está lendo, ele já acompanhou. Quando ele voltar, aí retoma, a gente vai. Porque é importante isso aqui, mas ele realmente já conhece isso aqui, porque ele participou do Toca de E-mails. Então, não há... Eu pautei os 3 e mandei tirar os 2. Então, não há no respectivo AR informação de que, de fato, ocorreu um único procedimento de intimação, não revelando tal documento que o contribuinte foi intimado dos 3 processos para apresentar os recursos respectivos. Além do AR, não fazer referência ao documento titulado de intimação 35/18, o fato de não ter sido o AR juntado nos processos apensos nos leva à conclusão de que, de fato, existiu intimação válida, necessitando que se realize saneamento naqueles processos. Solucionaria a questão se o recurso apresentado nesses autos abrangesse os 3 processos, com referência expressa a eles, o que também não ocorreu. Primeiro, o recurso faz referência apenas ao processo final 2017-19, e segundo, a referida peça, utilizando-se dos mesmos argumentos apresentados na sua manifestação inicial. Ou seja, essa peça do recurso é praticamente a manifestação desse processo aqui, que, por sua vez, faz referência ao termo de exclusão do Simples Nacional, objeto de discussão do presente processo. É bem verdade que esse recurso aqui pede suspensão do crédito tributário lançado através do processo X, que é 2017-12. Mas limite a isso. Ele não avança mais nada. Que isso aí, inclusive, não existe. Não posso estar... eu aqui mandar suspender lá. A não ser que eu fosse relator de lá, como eu sou, né? No mínimo, a dúvida razoável se existiu ou não a intimação. E como o contribuinte não apresentou recurso naqueles autos, entendo que é dever oportunizá-lo.
Em consequência, o processo em tela deverá aguardar as providências de praxe relacionadas à intimação do sujeito passivo para, se for o caso, os 3 processos julgados em conjunto. Eu não estou querendo aguardar que acabe a discussão lá, não. Eu quero julgar os 3 em conjunto. Dessa forma, voto por converter o julgamento de diligência a fim de que a unidade de origem adote as seguintes providências. Sobre esta o processo até a conclusão do saneamento proposto para seguir. Juntar cópia dessa decisão nos processos X, eu quero que junte, daqueles 2 processos. Intimar o contribuinte dos acordos Y e Z, que são dos 2 processos ali, facultando a apresentação de recurso no prazo estabelecido em lei, a contar a intimação, na sequência, apresentando-se ou não os respectivos recursos, ao deverão retornar a esse conselheiro, independente de sorteio para prosseguimento do julgamento. É assim como eu voto. Eu só fiquei com a dúvida seguinte, Dornelas. Eu acho que realmente é uma dúvida razoável se existiu ou não a intimação, assim. Mas aí, nesse sentido, o ponto da diligência não seria que a unidade de origem primeiro esclarecesse se de fato ou não houve intimação, e caso tenha havido, que comprove, que coloque documento nos autos, que esclareça essa intimação. Caso não tenha havido, que faça a intimação e oportunize o contribuinte a apresentar recurso. Minha preocupação é só como se a gente já estivesse confirmando de antemão que não houve intimação. Pode ser que tenha algum documento dentro do processo que ele fez uma intimação conjunta e que a unidade de origem consiga provar, entendeu? Isso a gente pode julgar no retorno. Mas eu fico com medo de antemão, você chegar e dizer assim, no mínimo há uma dúvida razoável se existiu ou não, e como o contribuinte não apresentou, é dever oportunizá-lo. Então, é como se, pode ser que o contribuinte já se ache no direito aqui de apresentar, porque a diligência manda sobrestar, depois intimar o contribuinte facultando a apresentação de recurso. Eu vou colher sua sugestão. Na de origem deverá o quê? Esclarecer? Primeiro, esclarecer se houve ou não a intimação nos outros 2 processos. Caso haja, que demonstre, né? Que demonstre. Caso não tenha havido, que regularize, faça a intimação e oportunize. É exatamente esse item 3 da diligência, né? Caso, primeiro ele tem que dizer se houve ou não. Caso não tenha havido, item 3. Doutora Giovana, só uma coisa aqui que eu tenho que adendar aqui, que é o seguinte: esse processo já houve uma discussão aqui prévia, que a gente, a princípio, eu cheguei a cogitar com o doutor Dornelas de retirar ele por despacho de saneamento, não trazer ele para o colegiado. O que acontece, realmente? Houve pessoas no CARF, divisões diversas, que interpretaram o seguinte, que até um ponto, que esse AR está fazendo menção a essa intimação 35. E que essa intimação 35, ela tem os 3 processos, efetivamente citados. Então, na verdade, com os 3 acórdãos aqui, efetivamente, 15, 16, tem 3 acórdãos citados aqui. Então, com isso, efetivamente, está comprovado que houve intimação nos autos. Entendeu? Porque o que acontece? Essa intimação é conjunta. E lá na observação desse AR, tem que aumentar o voto do doutor Nelson, porque está em zoom 200%. Naquele campinho de observação, ele cita a intimação. E a intimação faz menção aos 3 acordos. Esse foi o argumento que foi usado para dizer que talvez não precisasse sanear o processo. Eu estou fazendo isso porque, como já houve rejeição desse saneamento por força disso, talvez era bom vocês saberem, para vocês analisarem. Onde é que está? Está naquele observação ali. Em cima das 2 assinaturas tem uma observação. Aí você olha ali. Você está vendo que só cita um processo aqui, o número? Mas é a intimação número 35, né? Aí, na intimação, tem os 3 acordos, entendeu? Então, na verdade, se olha, ele tomou ciência através desse AR, porque saíram os 3 acordos, efetivamente. E na intimação tem os 3 processos. Na intimação, lá você vê processos na intimação,
tem os 3 processos e estão citados 3 acordos na intimação. Aí se disse que houve intimação porque, olha, a intimação conjunta. O AR se diz a intimação 35 está soltando os 3 processos e falando de 3 acordos, então houve intimação. Então esse é um elemento fático que é contrário a essa diligência. Eu nem ia trazer esse processo para a pauta. Aí o que aconteceu? A gente ia sanear e falar, não, mas não precisa. Olha só, então, na verdade, essa discussão está sendo trazida de novo ao colegiado aqui. Então, eu só dou esse elemento porque me foi argumentado isso. Claro. Como contraponto. Então, Giovana, nem precisa na Deoris comprovar, porque está aqui o documento, mas esse documento aí a gente vai ter que conversar aqui, porque esse documento ele faz referência apenas a um processo. Embora ele coloque aí o 3518, ele apenas coloca aqui um processo. Então, assim, a gente vai ter que discutir aqui se isso aqui é que abranger os 3, porque, assim, veio um documento intitulado 35 de 2018, dizendo que seria feito através de um procedimento. Aí, no procedimento, colocou apenas um processo, escreveu um processo. Eu não sei se ali fizeram 3 estimações ou foi feito uma. Realmente, eu tô aparentemente foi feita uma intimação conjunta. A questão é a seguinte, aí tem uns outros problemas que eu me lembro, doutor Renato, para até me corrigir, que eu acho que eu me lembro desse caso. Que ainda tem o seguinte problema. Esse AR, ele não está sequer anexado aos apensos. Isso. Os apensos, eu acho que eles acabam como se não houvesse ciência. Aí o que aconteceu? A gente falou assim, não teve ciência dos apensos. Aí o que aconteceu? Aí se argumentou o seguinte, olha, mas você viu que o AR do processo principal está se referindo a uma intimação que citou os 3 processos e citou os 3 acordos, isso aí caracteriza a intimação. Então, essa discussão é isso. Tanto que isso é importante, acho que até botou no voto dele aqui na minuta, se vencido, considerando o colegiado ter ocorrido intimação naquele processo, voto por negar provimento ao recurso. Então, a gente tem que se discutir um pouco. Mas antes disso, Heitor, eu, de fato, também coloquei isso no meu voto, porque foi na hora que você saiu, então... Uhum. E me traz exatamente essa impressão que não houve intimação quando se faz juntado apenas em um processo. Então nós temos o documento AR que apenas menciona um único processo, está aí nessa observação, que eu nem tinha visto, só com essa dúvida, só com esse zoom aí. Eu também não. Então, na verdade, por isso que eu tinha feito um despacho de saneamento, mas aí me veio contra a argumentação justamente esse campo de observação pequeno aí. E que eu acho que mudar um pouquinho agora, eu disse que não tinha essa referência, mas tem. Então, para mim, ainda tem 2 elementos. Um, que lá não tivesse, só tem referência a um processo, e segundo, que não foram juntados os 2 processos AR. Então, mas aí estão apensos, né? Mas assim, a questão. Eu só quis levantar isso porque esse foi o argumento de quem entendeu que houve intimação e de não haveria dúvida, entendeu? Exatamente. Então, na verdade, eu achei importante no voto. Entendi. Então eu vou mudar minha observação aqui. Eu acho que talvez esse histórico que o Heitor comentou aí, que parece que já teve algum despacho de saneamento, não sei se do próprio CAF, entendendo que tinha sido... Foi desentranhado. Foi desentranhado? Foi desentranhado, ele não existe nos autos. Que eu estou falando é que estou trazendo a argumentação porque, assim, é uma coisa que provavelmente ninguém vai conseguir enxergar isso aqui nesse campo de observação que eu também não enxerguei, mas existe isso. Eu trouxe para discussão, porque é um detalhe aqui bem pequenininho, que quase não dá para ver, mas que pode dar uma margem de argumentação de que se convence da intimação. Eu vou dizer, nesse sentido, eu vou concordar, dizer que os próprios julgadores tiveram dificuldade em identificar a ciência, principalmente num processo apenso, porque o que acontece é isso, esses processos deveriam ser separados e foram unificados. E tanto eu acho que não ficou claro que o contribuinte não se defendeu. E eu acho que realmente pode ser ele ter sido induzido em erro, então, induzido a erro, e aí a questão do cerceamento de direito de defesa é um princípio realmente que não pode ser
ser suplantado, entendeu? A gente tem que realmente ter a certeza de que ele teve a ciência e não recorreu. Então, eu estou de acordo. Acho que talvez possa até ter uma observação acerca disso. Olha, apesar do AR de folha tal, porque pode ser que venha uma resposta da unidade de origem dizendo assim, não, eu cientifiquei, olha ali que no AR está. Então, acho que vale a pena dizer, apesar que no AR está citado ali, né, o colegiado entendeu que não restou claro, né, inclusive o próprio colegiado teve dificuldade em identificar. Então, eu peço que seja realmente novamente dada ciência, de preferência uma intimação para cada processo, já que são processos em apensos, ou que seja citado expressamente no AR que estão sendo dados ciência de 3 processos e com letra de tamanho legível. Entendeu? Porque aquilo ali parece rodapé de contrato. Eu aqui, vocês mandaram... Aqueles contratos pegadinha, né? Desse tamanho. Eu diria que, inclusive, pelo tamanho da letra ali, vocês disseram, amplia o voto do... Eu disse que o campo de observações está vazio. Que campo é esse? Eu achava que estava no PDF, no original do processo. Eu ampliei, botei os óculos para conseguir ver. Então, realmente, eu entendo, mas eu acho que deve ser feita essa observação, que a gente viu, mas que não está claro, tanto que ninguém acreditou que estava lá, né? Ninguém, assim, conseguiu enxergar aquilo ali. Então, deve ficar claro na R em letras de tamanho legível para quem, pelo menos, tenha mais de 40 anos compreender, né? Eu tô nessa. Acho que enfim, então... O Lucas escapou dessa. O Lucas escapou dessa trava da Giovana. Assim, ó, Lucas, Giovana de uma vez só escolheu comigo, com ela mesma, com o Lisandro, com o Heitor também? Eu morri há muito tempo. Eu devo ser um dos mais escolhidos. Mari não precisa pronunciar, não precisa, viu? Não, a Mari também não fala nada porque não cabe, mas eu sei que eu tenho dos homens aqui que podem falar. Ela não quis escolher mais, não. Na verdade, é que ela falou 40 anos, porque a maioria aqui tem mais de 40 anos para poder entender, né, Giovana? A minha dúvida é a seguinte, Lucas, você conseguiu enxergar aquele campo de observações? Tive que dar o zoom também. Eu nem com zoom e muito esforço no zoom. Com assim. zoom 200% dá para ver. No começo eu achei que o campo de observações estivesse completamente em branco. Também. Então, pronto. Então, até o Lucas, até quem tem menos de 40... A questão é que, na verdade, a pessoa se pegou mais no fato da intimação estar citando tudo, né? É verdade, né? Mas o problema é que aí você tem que ter a prova que a intimação chegou ao contribuinte, né? Então, na verdade, a intimação por si só, sem aquele campinho lá, juridicamente não significa nada. Então, por isso que você tem que dar relevância ao campinho lá de ISO 400, entendeu? É real isso mesmo, a intimação, se eu ler a intimação, parece. Está intimando você, mas aí tudo bem, como é que eu provo a intimação? Aí tem que ir lá para o campo mas eu não sei. E aí eu vou mais além. Se são 3 processos que demandariam recursos independentes, ou até um recurso citando os 3 processos, e se o recurso dele não citou, minimamente deveria ter sido lavrado o termo de revelia em relação aos demais. Não sei se caberia... não tem termo de revelia. Não tem revelia. Se fosse impugnação, teria termo de revelia, né? Não é revelia porque, na verdade, ele só não apresentou recurso voluntário. A revelia é quando ele... Desde a impugnação, né? Seria bem o termo de revelia. Mas, enfim, eu acho que realmente o contribuinte ele foi induzido a erro aí nesse caso. Tá bom. Então, pessoal, mais algum? Acho que está bem claro o processo. Isso porque esse processo já deu muita dor de cabeça para mim, doutor Dornelas, aí, porque a gente queria sanear, aí, na verdade, se achou por bem não sanear, aí tem o problema de trazer ou não o processo apenso para a pauta, né? Porque só veio o principal. Então, tem uma série de conjunturas aí que já foram tratadas antes, efetivamente, a respeito desse processo, mas, na verdade, o centro da questão é esse aí, acaba caindo nesse campo de Zoom 400 aí. É isso mesmo. Isso aqui foi o que originou. Entendeu? Mas tá bom, pessoal. Então vamos votar. É a doutora Giovana. Eu acompanho o relator. É o doutor Lisandro. Acompanho o relator. É o doutor Lucas. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então
Resultado desse item 77 ficou por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência no termo de voto do relator. Ô, Giovana, só uma coisa. Eu vou tirar, então, aquela questão de onde ele deverá esclarecer se houve ou não intimação. Eu acho que a gente deve dizer que a gente considera não intimado. Entendeu? Eu acho até que vale menção que, assim, apesar que no AR consta intimação número 35, é tão pequeno que o próprio colegiado não conseguiu enxergar, entendeu? Isso faz referência ao processo, você viu isso aí? E só faz referência ao processo, que é a informação que, inclusive, pelo fato de não ter tido recurso, a gente acredita, o colegiado se convenceu de que o contribuinte pode ter sido induzido a erro e não apresentado recurso. Então, assim, que dê ciência e que abra prazo para recurso voluntário. Tá. Ok, presidente. Bom, o item 78 seria do Dr. Neto, foi retirado de pauta por solicitação do PGFN, teria até uma sustentação oral que não vai ocorrer assim. Então, na verdade, a gente vai para o item 79, é do Dr. Lisandro, é hortifruti Boa Hora Limitada. É uma exclusão de Simples Nacional por embaraço. Dr. Lisandro, fica à vontade aí para a relatoria. Bom, a minuta já está na pasta T, e eu vou me deter antes de fazer aqui uma explanação, porque esse processo tem alguma similaridade com o processo do Dornelas. É uma questão prejudicial, mas eu decidi colocar em pauta, mas se a turma entender de outra forma, eu estou aqui aberto à sugestão, o processo é bem simples. O que aconteceu? O contribuinte sofreu uma fiscalização e a fiscalização intimou a apresentar o livro caixa. Ele é do Simples. E ele disse expressamente que não tem o livro caixa. Eu não tenho o livro caixa. E o que a fiscalização fez? Fez uma representação de exclusão dele do Simples e fez uma autuação fora do Simples, certo? Uma autuação consequente da exclusão dele do Simples. Então, existem dois processos. Num processo, embaraça a fiscalização porque ele não apresentou o livro contábil daquele ano específico. E o segundo processo é o processo em que ele é autuado, auto de infração. Mas só que são dois processos. Aí, quando chegou a DRJ, houve um acórdão para cada processo, ou seja, houve 2 acórdãos. E ele recebeu 2 correspondências com 2 ARs. E os 2 ARs estão nos 2 processos. Neste processo aqui, ele é o do ADE. Então, esse processo ele vai, no recurso voluntário que ele apresenta, ele põe o número dos 2 processos. Lá em cima, eu gostaria que vocês até abrissem, assim, caso abrissem o processo, e abrissem um recurso voluntário, porque o caso que se apresenta é esse. Ele põe num recurso voluntário, nesse recurso voluntário aqui do ADE, o número dos dois processos. Mas põe um acórdão, ele refere-se ao acórdão desse processo. Ele põe lá, acórdão, o acórdão é o 227, acórdão 227. Aí põe, venho recorrer contra o acórdão 227. E começa a falar. E ele só apresentou um recurso voluntário, que é o desse processo. No interior desse recurso voluntário, ele vem trazer coisas tanto do ADE quanto do auto de infração. O que a delegacia fez? A delegacia se fez de morta. Disse, olha, são 2 processos, são 2 acórdãos, são 2 ARs. Ele teria que trazer 2 recursos. E anexou a esse processo o recurso voluntário de acordo com a indicação dele. Ele põe lá no início, no cabeçalho, acórdão 227. E logo no início ele se refere que ele está recorrendo ao acórdão 227. E eu acho
que o erro foi um erro do contribuinte que me impede, se não tivesse 2 processos, ou se tivesse algum problema, como aconteceu nesse caso anterior aí, de intimação, mas não aconteceu nenhum problema. O contribuinte teve 2 acordos, na DRJ foram 2 julgamentos, ele recebeu 2 envelopes, 2 ARs, então ele deveria fazer recurso nos 2 processos. O fato é, eu só tenho um recurso nesse processo. E como é que eu sei disso? Porque o outro recurso, o outro processo, acabou que ele não recorreu. E o processo está apenso a esse. Então, eu sei toda a história. Entendeu? Eu sei toda a história porque quando eu li e verifiquei que dentro do recurso ele está falando coisas do recurso voluntário da exclusão, que ele diz lá que foi excluído, mas que não deve, porque ele não tinha um livro caixa, mas ele atendeu todas as intimações, porque a lei fala em embaraço à fiscalização. Então, ele disse que não houve embaraço, mas o fato de não apresentar o livro caixa também é um embaraço, de acordo com a literalidade lá da Lei Complementar 123, né? Mas ele vem se defendendo, dizendo que não houve embaraço, porque ele atendeu, papapá, e vem trazendo todos esses elementos em relação ao auto de infração. Que aí fiquei curioso, né? Deve ter esse outro processo, até porque no meu voto eu falo isso, né? Olha, em relação às demandas do outro processo, da autuação, eu não vou me manifestar, porque isso é estranho nesse processo. Ele deveria ter apresentado outro processo. Eu ponho um parágrafo lá, sucintamente, falando sobre isso. Talvez eu tenha sido até, vocês devem olhar aí na minuta, talvez até achem, o Lisandro realmente foi sucinto demais, talvez deve se explicar demais. Ou dar uma outra decisão, que não a que eu estou propondo aqui, né? A que eu estou propondo é essa. O contribuinte errou e eu não posso corrigir de ofício isso, aceitar um recurso em 2 processos diferentes, entendeu? Mas eu acredito que ele errou mesmo. Ele se confundiu, achou que ele apresentar um recurso era o suficiente, ou então achou, sei lá, não sei, desleixo, não sei, um erro, um lapso, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele errou mesmo, né? E apresentou só um recurso. E eu estou conhecendo do recurso do ADE, de acordo com o cabeçalho, de acordo com o início do recurso voluntário. E quanto a este recurso, neste processo, então, meu voto é nesse sentido. Primeiro, em relação a todas as remissões ao processo de lançamento, ele deveria ter apresentado um recurso lá. E aqui eu não vou conhecer. E quanto a esse caso, houve, sim, claramente, ele mesmo diz que não tinha caixa, então houve, sim, causa para exclusão do simples, lá, artigo, acho que 29, inciso 8, da Lei Complementar 123, diz que se houver falta de escrituração de livro caixa, ou houver, mas não permitir a identificação da movimentação financeira, é caso de exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Mas o caso é esse, tá? O processo está penso, o outro processo está penso, eu estou explicando tudo isso, mas isso não está no meu voto. O meu voto é muito resumido. Ele diz o seguinte: todos os reclamos do contribuinte em relação à autuação deveriam vir no outro processo. Ponto. Em relação a esse que trata do ADE, aí eu vou tratar do ADE, eu vou dizer se houve embaraço, se não houve embaraço à fiscalização. Entenderam? O que vocês acham? Luciano, olha só, eu vou trazer um complicador um pouco pelo seguinte: eu tenho um processo que é o seguinte, que engraçado, parece que isso aí eu nem olhei esse processo por dentro, mas aí parece que é uma sequência. Aconteceu o seguinte problema no meu outro processo. Até para a gente não dar uma decisão inconsciente, por isso que eu já estou levantando um pouco. A outra situação é idêntica ao seu, mas o que aconteceu? Ele fez um recurso idêntico para ambos os processos, não cita número de acordo, mas os processos não estão apensos. O que aconteceu? Eu estou analisando do ADE também, tal como aqui. Só que no outro processo, houve julgamento do recurso conjunto do auto de infração. Entendeu o problema? Então, eu estou com um processo que é esse da Jocar,
que, como não estava apenso, já houve, inclusive, manifestação em trânsito em julgado do auto de infração, e eu estou analisando só o AD, eu digo, olha, mesma linha sua, eu só vou manifestar contra a matéria de exclusão. Mas o outro processo terminou por analisar um recurso conjunto, que é bem semelhante ao seu, ele não cita a cola, mas ele bota assim no cabeçalho. Recurso relativo aos processos XXX, YYY. E aí o que se fez? Se botou o recurso nos dois processos, um já está julgado, e esse que eu estou analisando a ADL, que a gente vai analisar aqui, entendeu? Então, eu não fui diferente também, porque existe dispositivo que eu não coloquei no acordo, mas existe dispositivo que diz que no caso de exclusão do simples e auto de infração, eles comporão processos distintos. Sim. Isso? E foi isso que foi feito. Foi o que foi feito. Eu não posso condenar a DRF para fazer exatamente o que a norma manda. Eu não sei se... Eu acho que é um dispositivo legal, inclusive. Eu acho que no meu caso, eu dei sorte que se obedeceu à norma. Então, o outro processo já está julgado, eu falo assim, olha, o resto já foi apreciado, até falo alguma coisa, porque como ele faz recurso conjunto, eu me manifesto, mas eu pego a razão de decidir do outro recurso. Mas o seu tem esse problema, que não está separado e não houve julgamento, né? Não houve não, mas a norma, eu não estou aqui... Eu sei que a portaria de organização das DRJs é claro nesse sentido, mas eu acredito que existe até um dispositivo na própria lei. Mas na norma interna da Receita, de organização processual, diz processo que há exclusão de ofício e processo consequente que há auto de infração tem que ser processos distintos, porque são matérias distintas, entendeu? Você pode até dizer, olha, um é prejudicial ao outro, e isso é fato. O nosso regimento também traz isso, indiretamente traz isso, porque diz assim, olha, processo consequente, o processo consequente tem que ser, haver suspensão, sustação, né? Sobrestamento. Do processo consequente. O principal tem que ser julgado primeiro, coisas do tipo, em caso de exclusão e lançamento. Os processos tem que haver processos distintos. Agora, o contribuinte, ele não pode, ele querer juntar na marra, vamos dizer assim. Então, eu conduzi desta forma e julguei, mas eu julgo esse. E o outro não tem recurso. O processo que não tem recurso, infelizmente, não cabe, na minha opinião, né? Não cabe acórdão. Pode caber um despacho. Pode caber até do próprio CARF um despacho. Porque o processo está no CARF, né? Mas eu acredito que está no CARF, eles colocaram mais por conta de que para instruir mesmo este processo aqui, no caso, o órgão julgador saber o que está acontecendo. De repente, dá algum outro destino que a DRF não deu, né? Mas não há despacho nenhum. O processo vocês podem ver, não sei se os colegas representantes dos contribuintes conseguem ver os processos apensos, mas o processo está apenso aí, o outro processo. E, nesse caso... Dá para ver, sim. Está um termo de apensação só. Pensou... Depois do AR, o último... Desculpa, Giovanni. O último item é o AR. Ou seja, não tem recurso lá. Olha só, desculpe, com todo o respeito, Lisandra, da sua opinião, mas eu ouso discordar nesse caso aqui pelo seguinte, se tivesse que ser exatamente dois processos separados, ele talvez não devesse estar nem apensado, ele podia ser processo vinculado, ele viria separado, seria colocado para julgamento conjunto, ou até mesmo separado, que a gente já chegou aqui a receber o processo de ADE separado do auto de infração. Então, o fato de a administração ter apensado o processo ao outro, mais uma vez induz a erro o contribuinte. Se a gente entende que ele tinha que entrar com dois recursos voluntários, duas peças distintas, nos dois processos distintos, o fato dos processos estarem apensados já induz a erro o contribuinte. Então, aí já teria um problema que não foi do contribuinte, deveria ser processo vinculado. Agora,
ainda que a administração tivesse apensado, o recurso voluntário dele cita 2 processos administrativos. Eu estou vendo aqui eu peguei o PDF e abri, aí cita processo administrativo final 26, processo administrativo final 24, que os 2 estão apensados. Eu olhei os acórdãos da DRJ, eles foram proferidos na mesma data, no dia 30 de janeiro de 2009, acho 30 de janeiro de 2019, então, na verdade, provavelmente a turma da DRJ entendeu que eram matérias distintas, e talvez até uma prejudicial à outra, assim, primeiro eu vou julgar, foi o que, a prática reiterada ou descaminho, não sei exatamente qual foi a questão lá do auto de infração que levou à exclusão, e ele até entendeu, não, olha, eu acho que é melhor a gente colocar 2 acórdãos diferentes, porque são coisas distintas e subsequentes, na verdade. E aí fez de forma distinta. Não acho que está errada aqui a conduta da DRJ, certo? Até porque, enfim, citou a norma aí que manda estabelecer dessa forma, mas, a partir do momento que os processos estão apensados e que o contribuinte apresenta um recurso voluntário, que ele cita os 2 processos administrativos que tratam as 2 matérias, se ele não tivesse colocado simplesmente a citação do acórdão final 227, que ele coloca ali, se ele não tivesse colocado aquilo ali, obviamente aquele recurso voluntário seria o mesmo para os 2 processos, e como são matérias distintas, o julgador ia dizer, não, isso aqui que trata do ADE, eu vou julgar aqui, esse aqui eu vou julgar aqui. Aí, porque ele colocou uma linha citando o acórdão 227, eu vou dizer que aquilo ali é só do 227, só em contraposição do 227, quando do conteúdo ele abrange as 2 matérias, tanto o ADE quanto o auto de infração. E aí eu realmente vou invocar 2 princípios da administração. Primeiro, o da formalidade moderada. Quando o contribuinte se dirige à autoridade errada, não é ao CAF, é DRJ, a gente releva isso. Ele citou expressamente os 2 processos e ele tratou da matéria dos 2 processos. Então, eu acho irrelevante a questão do acordo aqui, o final 227, que ele citou, eu desconsideraria isso aqui pelo princípio da formalidade moderada, porque, para mim, ele quis se defender nos 2 processos, e a única coisa que precisava era replicar o recurso nos 2 processos. Então, assim, e aí vem 2 princípios que eu falei, o da formalidade moderada e do cerceamento do direito de defesa. Ele botou a matéria que ele queria discutir, só que ele botou num recurso único. E aí eu vou deixar o outro processo revel, sem defesa, sem recurso. Para mim, claramente, ele se defendeu dos 2 processos num recurso único, inclusive porque ele cita expressamente o final de 2026. Eu tenho muito medo desse princípio da formalidade moderada, ou coisa parecida. Eu tenho muito medo porque eu começo a revogar dispositivos normativos e que organizam o processo e fazer o trabalho do contribuinte, que eu me exceder nele. Por exemplo, no acórdão da impugnação, o voto é expresso nesse sentido. Expresso. Eu acredito que ele não leu o acórdão da impugnação. Fala assim, quanto ao mérito, primeiramente, cabe esclarecer, isso é a DRJ falando, a impugnante, que a matéria, ele já estava fazendo confusão lá, que a matéria relativa à exclusão do Simples Nacional encontra-se em outro processo. Ou seja, ele está sendo esclarecido desse fato. Né? Põe o número do processo, que é o processo 24, não cabendo discussão sobre esse tema nesses autos. Aliás, a exclusão, no processo tal, fala que é um outro processo, foi analisada e a defesa do contribuinte foi jogada improcedente por unanimidade, acordo 227, que é aquele que ele se refere na recurso voluntário. Certo? Então, isso aí não é uma coisa que, se ele lesse o acórdão, que eu acredito que ele não leu. Se ele lesse, ele ia saber, eu não posso fazer o que eu estou fazendo, que é pegar e fazer uma peça só em processos distintos. Então, eu com todas as venhas ao entendimento da colega, mas eu não concordo com isso, não. Eu acho que eu tenho que ter uma moderação, senão eu desorganizo todo o sistema processual, um sistema que tem normas, e eu acho que eu devo
uma vênia a essa organização. No caso aqui, o contribuinte foi bastante esclarecido sobre isso. Então, o que eu acho é isso, que naquele processo pode caber só um acordo para dizer que não conheceu, mas eu acho que o mais indicado, na minha opinião, lá é um despacho mesmo, para dizer, olha, você não recorreu, simplesmente não recorreu, você foi avisado que havia 2 processos e apresentou só um recurso. Eu estava dando uma olhada. Quando o processo foi apensado, se eu não me engano, aqui nas folhas, né, o último documento, né, do processo apenso, folhas 460, foi apensado em fevereiro de 2019. E o recurso ele apresentou em abril de 2019. Antes do apensamento, ele apresentou manifestação de conformidade e impugnação apartado, né? Ele apresentou uma lá e uma nesse processo. Depois de apensado, eu entendi as ponderações levantadas, mas, de fato, aparentemente, ele entendeu que está pensado, basta eu colocar no principal e trazer, assim, estou fazendo as mesmas, levantando as questões, né? Após a apensação, ele apresentou razões para os 2 processos, indicando os 2. Infelizmente, ele só colacionou no primeiro, mas eu acho que as razões ele formalizou após o apensamento, né? Tá aqui o recurso. Mas os processos obrigatoriamente fazer uma observação. Quando ele cita os 2 processos, têm que ser apensados. Quando você tem um principal e um dependente, como está no nosso regimento regula essa situação. Todos os processos onde eu tenho um principal e um consequente, na verdade, o termo é esse, consequente, eu tenho que fazer o pensamento, isso é a pensação, o pensamento. Eu tenho que fazer uma obrigação ao órgão, no caso, CAF, Receita, seja lá quem for, tem que fazer, não tem como, porque os processos têm que eles têm uma prejudicialidade. Agora, eu não posso, através de um acórdão, por isso que o meu voto não é nesse sentido, eu não posso transformar esses processos num só. Isso não é, são processos diferentes, são fatos diferentes. Claro, um vai dar consequência no outro. Ou seja, se eu julgar que o contribuinte não pode ser excluído do simples, isso aí tem consequência direta na autoinfração. A autoinfração cai. Então, a apensação ela é obrigatória, mas eu não posso transformar toda a apensação, senão eu estou transformando toda a apensação num processo só. A pessoa é um processo só, e eu acho que eu não posso fazer isso. Ô, Lucas, ela é obrigatória. Nesse sentido, eu acho até que faz sentido a peça dele, que ele cita os 2 processos administrativos, e quando ele cita um acórdão só, ele cita o acórdão relativo ao processo principal. É como se ele mesmo entendesse, olha, já que juntaram os 2, eu vou deixar claro que eu estou rebatendo a questão dos 2, já que juntaram. Ele pode até ter entendido que na hora que juntaram, era para ele apresentar um recurso único. E agora a gente vai seguir uma formalidade estrita e prejudicar o cerceamento de direito de defesa dele, porque ele colocou o conteúdo nos 2 da defesa. E a questão maior também, o problema é que tem uma outra questão aí, né, pessoal, até de natureza mais prática, que é a seguinte, supondo que essa posição aí de aceitar que há recurso no outro processo seja vencedora, o doutor Lisandro não enfrentou essa questão, né, porque ele acha que lá não há recurso, sim, entendeu? Tá mudo, doutor Lisandro. Desculpa, teria que tirar de pauta. Teria que retirar de pauta. Claro, por decisão da turma. Mas eu coloquei em pauta por convicção, né? Sim, mas sim. Se a turma decidir, eu me curvo, não vou mudar o meu voto, mas tirar de pauta, entendeu? Existia muitas discussões na turma que eram decisões de destino de processo, de procedimento. Então, a orientação que eu recebi foi o seguinte, olha,
o procedimento, você pode fazer uma votação. Eu vou fazer uma votação e ver o que a maioria decide. É uma forma de você tentar dar prosseguimento, senão vai ficar um impasse muito grande. Fazer uma votação e o que a turma decidir, por mais que isso não seja uma coisa que vai constar de um acórdão, mas é uma forma de você compor um conflito, né? E para casos talvez semelhantes ou iguais, futuros, você já não precisa perder tempo com toda uma discussão. Você lembra? Porque há algumas entendimentos diferentes quanto a procedimento. Então, aqui há um procedimento prévio que a maioria pode decidir, pode entender de outro jeito, entendeu? Sem problema nenhum. Mas se for... e eu não sei o que seria feito. Teria que tirar uma cópia desse processo e colocar no outro processo, e colocar os dois em pauta, certo? E no conhecimento, lá no futuro processo, eu seria vencido, porque eu ia colocar de novo, né? Olha, não conhecer, que eu sou o relator, entendeu? Eu não sei como é que seria feito isso, mas o outro processo está sem recurso, então teria que dar um encaminhamento, mas eu acredito que pode ser, ou então a retirada de pauta, na verdade, é uma decisão do presidente, né? Então, o presidente também pode decidir tirar de pauta. Mas para tirar de pauta tem que ter uma solução. Isso. Não o bicho vai ficar parado aí, não. Eu dou uma decisão, discute logo agora, o que decidir, decidiu. Exatamente. Não, eu acho que não, porque é o seguinte, não tem como retirar de pauta sem ter a decisão do colegiado, porque é ela que vai motivar a retirar de pauta. Então, você fica nesse ciclo vicioso. Porque, assim, vocês vão ter que dizer, olha, eu entendo que houve recurso, efetivamente. Se for outra turma, outra composição, de repente, né? Numa nova entrada de agora, não, e tem que ver até o seguinte... Acho que tem que ter uma decisão mesmo. E outra coisa, eu não sei, no meu processo, se isso acontece, nesse outro que eu vou julgar, seria impossível a gente enfrentar agora. Por quê? Porque a questão de omissão de receitas, os questionamentos do auto de infração são páginas e páginas e páginas de se o ato bancário foi comprovado ou não, entendeu? Ou seja, até aqui, no seu caso, possa ser que o auto de infração seja fácil de ser enfrentado agora. Não, mas a gente não pode adentrar... Com licença, a gente não pode. Eu estou olhando a pauta, ele não foi indicado. Só um momento. A gente não pode adentrar, porque o outro não entrou em pauta. Sim. Então, como não entrou em pauta, foi isso que você ia falar, né, Giovana? A gente não pode colocar, eu não coloquei em pauta. Eu poderia ter, se o meu pensamento fosse diferente, eu poderia ter feito isso, colocar os dois em pauta. Mas não foi nem distribuído para mim os dois processos. Está pensado, mas não está como carga, não tem hora, por exemplo. Sim. Eu vou dar uma sugestão. O entendimento que até hoje se teve nesse processo foi esse, o mesmo que eu estou tendo. O contribuinte não impugnou. Então não tem carga. Como é que eu vou colocar um processo se não tem hora, não tem nada? Entendeu? Sim. Mas aí, dependendo do entendimento da turma, se for retirado de pauta, aí vai ter que corrigir isso também. O processo vai ter que ter uma carga, porque ele está sem carga, ele não tinha recurso. E vai ter que colocar um recurso de ofício. Não sei, também está aberto. Pode ser um despacho do presidente, pode ter esse poder, né? De dizer, olha, retirar de pauta no sentido de destruir o processo, dando cópia do processo. Porque o que pode acontecer é o seguinte, talvez, aqui se decidir... Posso fazer uma sugestão? É o seguinte, o que a gente poderia fazer, a minha sugestão, tem processos que, dependendo da dúvida do saneamento, ao invés de fazer um despacho de saneamento, que gera dúvida, até porque existe essa divergência, a gente pode fazer uma resolução, certo? No qual a resolução seria para baixar o processo em diligência, digamos, qual seria a diligência a ser realizada para sanear, para que esse recurso, a turma entendeu que aquele recurso é um recurso para os dois processos, e aí para os dois, a gente determina que o recurso seja juntado no processo em apenso, que o processo seja indicado para a pauta, vai ter que contar a carga horária, aí ele volta para julgamento e aquele recurso nos dois processos.
Se quando voltar a resolução mas da diligência... Giovana, eu não preciso mandar ele para fora do CAF. Posso resolver. Não, mas a diligência é realizada no CAF. Ele não precisa... certo. É uma resolução dizendo que a turma, sob essa composição, entendeu que havia 2 recursos e vão ter que ser julgados. Quando isso voltar de diligência, que sanear, que a Secretaria do CAF copiar o recurso no outro processo, mandar redistribuir, contar a carga horária, mandar pautar os 2 e retornar, pode ser que não seja mais nesse colegiado, pode ser que eu não esteja aqui, e aí quem receber vai dizer, ótimo, ele colocou aqui, mas eu ainda vou propor que eu não conheço desse recurso, mas pelo menos o processo vai ser colocado em pauta, e aí vai ser uma outra... Não, tudo bem, eu concordo. E aí até eu acho eu sei que a maioria é por... a gente pode... Presidente, se você me permite, a gente podia abrir a votação. Sim. Vencido o conhecimento, porque o voto do relator é por não conhecer de um e conhecer só do ADE, vencido, aí volta o processo para a instrução, dentro do CAF mesmo, só para... Eu não sei, tira a cópia e põe e cola outro processo, eu mesmo posso fazer isso. Mas eu acho que não. Aí a gente... Presidente, eu sei que a turma decidiu. Você não pode... O presidente tira de pauta, eu sei o que foi decidido, eu junto o processo mesmo e julgo, sem problema, nem entro mais em conhecimento. Mas aí não pode, porque o processo tem que ser pautado, isso tem que ter o controle do CAF. Não, isso é dentro do CAF, mesmo pode ser feito isso. Não, eu acho que é isso. Vamos voltar ao conhecimento, se o doutor dizendo ficar vencido quanto ao conhecimento, como é que vai, pelo menos pelo que está aparecendo que vai acontecer, aí a gente faz uma resolução no sentido de sanear o processo, copiar o recurso no apenso efetivamente, e depois tomar todas as providências necessárias para que se coloque em pauta, em conjunto, os 2 processos. Já considerando, já esclarecendo que os 2 processos, houve recurso nos 2 processos, a turma entendeu assim. Sim. Na resolução é isso. Uma vez tendo entendido a turma que houve recurso e conhecendo os recursos nos 2 processos, é necessário sanear para... Aí bota fazer cópia, tomar as providências necessárias, até pode citar, né? Para pauta, carga de trabalho em si, mas basicamente isso. Agora, tá? Então, pessoal, vamos voltar ao conhecimento. O doutor Lisandro, ele conhece o recurso só quanto ao processo 1 e o processo 2 para ele é um processo sem recurso. Ele não conhece nenhuma alegação do contribuinte e nem entende que houve recurso no processo apenso do auto de infração. Aí, então, doutora Giovana, como vota? Eu abro divergência, eu entendo que o recurso ele se aplica ao processo final 24 e ao processo final 26, tendo em vista que o processo apenso não foi pautado. Minha proposta é uma resolução de diligência para que seja saneado, inserido o recurso no processo apenso e que ele seja distribuído e objeto de sorteio, provavelmente por dependência do próprio relator. Eu acho que não precisa mais de distribuição. Ou não, eu estou enganado? Não, acho que tem que ser ressorteado. Porque, na verdade, esse processo nunca existiu, né? Na realidade, né? E eles têm que caminhar juntos. Eu acho que esse processo vai sair com a resolução e depois volta. Ele vai ser distribuído por dependência, porque quem... Né? Agora, se for diligência, provavelmente vai voltar para o doutor Lisandro esse processo. Não, por isso que vai tirar o processo que está comigo. Acho que não faz sentido. Acho que, nem que seja por prevenção, o processo teria que vir para mim. Não, eu acho que saindo por resolução, se a gente colocar como diligência, vai voltar para o doutor Lisandro, que é o mais lógico realmente. A pessoa começar do zero, depois a análise de novo, mesmo que o auto de infração... De outra turma, vai entender diferente. Eu acho que por prevenção, o processo vai vir para mim mesmo. E depois, eu acho melhor... mas eu acho que... Não, até porque na diligência a gente volta para retorno ao CAF para apreciação, que vai ser para retorno à turma para apreciação. Eu também acho isso, eu acho que sorteio realmente vai voltar para ele, entendeu? Eu falei sorteio, assim, que óbvio que o segundo, se sorteado, ele seria por dependência, porque já está pensado, então não teria como ser para uma pessoa diferente do próprio relator do principal. Eu acho que a própria, se sair como diligência, a gente pode fazer por diligência, depois se alguém... não vamos falar em sorteio, não tem que falar em sorteio na diligência, só que... inclusive a diligência, eu sou o relator da diligência, mesmo vencido, eu sou o relator. Sim. De acordo com o regimento, né? O relator, mesmo vencido na diligência, não tem novo relator. Não tem, vai voltar para o senhor.
Então, na verdade... Então, doutor Giovanni, é isso. Então, é uma resolução para sanear o processo e copiar o recurso... Tirar cópia, né? Tirar cópia copiar o recurso no apenso... do recurso. No apenso e considerar já que houve recurso voluntário no processo apenso. Aí, questão de conhecimento... porque a questão de conhecimento é o seguinte, pode ser votada de novo, né? Então, não é que a gente conheceu do recurso nos dois, porque o outro nem está em pauta, que vocês disseram. O conhecimento do outro recurso vai ser objeto de nova apreciação quando ele voltar à pauta. O presidente pode continuar dizendo, olha, eu não conheço do recurso. Isso não está sendo apreciado aqui agora, porque a gente acha que tem que sanear... Aí eu trago o voto alternativo. Isso, para entrar em o voto alternativo com mérito. Tudo. E é muito simples, o voto é simples, não é aquele... Você falou, depósito bancário, não é simples. Não, e uma coisa é certa, jamais poderia ser votado hoje o processo, por mais simples que fosse o mérito, não poderia ser votado, porque o processo não foi pautado. Não, por isso que eu estou dizendo para a gente não falar de conhecimento. Diligência, acho que é melhor. E não falar de conhecimento de ambos os recursos. Falar de saneamento só. Saneamento. Porque o conhecimento vai ser reapreciado quando a gente vem. Antes de votar, Mauritânia levantou a mãozinha lá, acho que ela quer falar alguma coisa. Desculpa, Mauritânia. Mauritânia, desculpa. Eu já entendi. Eu já entendi. Eu tenho uma outra dúvida, mas eu vou fazer o meu questionamento depois da votação. Que é quando não tem recurso voluntário no principal e só no apenso. Não é o caso aqui. Não, é um caso meu, depois a gente conversa. Tá bom. Então, a doutora Giovana abriu divergência para a gente retirar, fazer uma resolução para saneamento do processo, efetivamente, nos termos que ela relatou, já que acho que a gente já está bem, todo mundo já entendeu. Doutor Dornelas. Acompanha divergência e saneamento. Doutor Lucas. Também vai acompanhar a divergência, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanha a divergência. Eu também vou acompanhar a divergência, estou dizendo, mas só por uma coisa. Eu não tenho como me deixar de influenciar pelo outro processo que eu estou. Então, o que aconteceu no outro processo que eu estou? Se fez exatamente isso que a gente está propondo aqui via resolução. Se pegou o recurso que tinha menção aos dois, se copiou e se julgou num auto de infração o recurso, o que era pertinente lá e o outro aqui. Então, eu até me sinto desconfortável de aqui tentando pensar diferente. Entendeu? E não tem como. Entendeu? Como é que eu vou dizer assim, não jogar, ok, eu acho que foi ok, mas nesse caso aqui, não tem como eu não me contaminar, eu me contaminei um pouco no meu. Porque no meu houve isso. Já está apreciado até o dos autos de infração. Então, eu também voto com a diligência. Então, na verdade, é por maioria de votos, né, converter o julgamento em diligência. Nos termos aí, por aqui alguém tem que fazer o voto vencedor. Quem faz? Senão, eu faço. Tá bom. Não, eu acho que não tem voto vencedor. Não tem acórdão. É resolução. Mas o voto é do relator? Isso é uma boa pergunta, né? Porque o seu voto não é esse, né? Não, mas eu vou retirar, né? Uma diligência, eu não vou colocar o voto onde eu analiso o mérito. Eu vou retirar a fundamentação. Mas tem a questão de se não está vencido quanto à diligência, né? O senhor votou contra a conversão em diligência. Tudo bem. Paulo. Entendeu? Então, na verdade, a resolução de conversão de diligência é vencida, porque o senhor era contrário à resolução. Então, o senhor diz o seguinte, não, eu tenho condições de... O outro não há recurso. Na verdade, por maioria de votos, converter em diligência, vencido com o conselheiro Lisandro, e aí fica a doutora Giovana como redatora do voto vencedor, da conversão em diligência. Porque, assim, esse voto é uma preliminar que a gente está enfrentando para converter em diligência, que o doutor Lisandro ficou vencido. Então, acho que tem voto vencedor, sim. Entendeu? Porque ele está dizendo, olha... porque ele é contra a conversão em diligência. Então, doutor Giovana, é só isso que a gente discutiu aqui, botar no voto. Não, tranquilo. Dá pra, eu não entro, não cito nada de conhecimento, nada, só converter em diligência para que seja replicado, porque a turma entendeu que o contribuinte recorreu nos dois processos e que devem retornar para julgamento em conjunto e que ambos devem ser pautados. Acabou-se. Sim.
Aí, então, a preliminar de conversão de audiência, que foi o tanto convencido, então, deixa eu só fazer aqui, então, fazer o dispositivo que a gente já vê. Por maioria de votos... Eu posso abrir um novo. Pode. Não seria o caso da gente julgar o atual processo que já está em pauta, o ADE, a gente pode tranquilamente julgar o ADE, porque o principal não está em pauta, o principal. Nada nos impede de julgar o ADE. O ADE, ele trouxe as questões, aquilo que a Mauritânia acabou de falar, o processo bem diferente é quando o recurso está no prejudicado e o principal não está em pauta. Aí você não pode julgar o processo decorrente, mas o processo principal eu não tenho por que não julgar. Agora, no processo principal, no voto, a turma pode se manifestar por uma declaração de voto, por exemplo, ou, dizendo, olha, a turma, ou um voto vencedor, turma discordou, a Giovana, por exemplo, abriu divergência e discordou quanto ao ponto em que o relator considerou como não impugnado o processo no outro processo. E aí, nesse caso, a turma decidiu que este mesmo recurso deverá ter efeito no outro processo para declarar o impugnado. Entendeu? Eu acho que o processo do ADL pode tranquilamente ser julgado, porque ele está em pauta. Como é que eu vou tirar por que eu vou tirar um processo de pauta se ele está bem instruído? Ele está tranquilamente instruído. Agora, ele tem consequências no outro processo. E além da consequência ser de consequência processual, ou seja, cabia um lançamento no processo, cabe também um conhecimento. Aí sim, sair uma ressalva, pode ser até no próprio cabeçalho do processo, nesse sentido, de que o outro processo deverá entrar em pauta. Eu não vejo, não vejo motivo para não julgar o processo do ADE. Aí, inclusive, economia processual, só um momentinho. Essa solução que o Lisandro falou aí, talvez seja... Eu tinha que julgar os dois processos em conjunto. Viu, Lisandro? Oi? Essa solução que você deu, ela é bem razoável, porque nesse processo não tem nem problema instrutório, né? Não tem problema. Eu estou falando isso porque eu não ouvi isso. E assim, aí caberia exatamente... Disse, olha, a gente ligou para ele durante a sessão. Olha, tem um processo aqui... Só um minutinho. Aí caberia... Lisandro, só um minutinho. Aí caberia exatamente o que a Giovana colocou no começo. Esse segundo processo tem que ser distribuído e não vai paralisando mais, não. Aí sim, aí eu concordo com ela. Distribuído com a carga normal entre o fluxo normal lá do normal. Com a ressalva. O único senão que eu tenho desse procedimento é esse. Que é o seguinte, o que vai acontecer? Você vai terminar num caso que é que nem o meu próximo, em que, na verdade, é uma exclusão do simples de omissão de receita, que o cara já julgou a omissão de receita toda lá, eu não fiz nada contra a omissão de receita. Eu até entendo isso, até pode ser a solução melhor processual, mas do ponto de vista de apreciação de processo, o que acontece? Vai ficar uma pessoa apreciando um auto e outra, que no fundo, os dois estão estritamente vinculados, entendeu, doutor? Mas não tem problema, não. Não tem problema, a pessoa vai ter que... Nesse caso até é simples aqui, mas no meu caso, o que aconteceu? Vocês vão ver que no meu caso, eu transcrevi um voto de 10 páginas para dizer que tinha presunção. Quando, na verdade, eu lembro de Fernando falando uma vez, diz o seguinte, se esse processo aqui ele está apto para poder julgar, não tem que esperar o segundo para poder julgar os dois, não. Não, mas a instrução do CARF, inclusive, desde Rafael, eu me enganei aqui. Acho que a Giovana lembra disso, isso. Se esse processo aqui está apto para julgar, porque o outro não tem que esperar o outro para julgar, não. Com todas as minhas desculpas, tem um fato novo aqui. Eu vi no processo, o processo que penso, está com hora. Então, se ele está com hora, eu sou o relator. Entendeu? Se eu sou o relator, a gente pode jogar o ADE e na sessão que vem eu ponho em pauta esse.
ou se o presidente e a turma achar melhor tirar os dois, tira os dois. Mas está com hora, então eu posso colocar em pauta na sessão seguinte do mês de fevereiro, não dá mais, né? No mês de março, por exemplo, colocar em pauta, mas a gente poderia jogar isso aqui tranquilamente. É mais fácil, assim. Ou então... Tem hora nele. A solução é alguém pedir vistas também, né? Desse, e o Lisandro se compromete a trazer os dois, pode ser. Próxima sessão. Entendeu? Mas tem um problema. Você pede vista num processo, aí no outro eu vou colocar como indicação de processo, o segundo processo, só o segundo processo. Eu acho que pode até ser, mas eu já dei essa. Eu acho que já venceu o prazo, não é isso? Não venceu o prazo já? Já, de fevereiro já. Já venceu, não tenho mais como indicar o processo. Acho que é melhor tirar os dois, então. Tá, então... Tira os dois, aí já não tem mais esse problema de quem vai ser o relator, se vai tirar para distribuir, não tem mais, porque o processo é meu, o processo tem horas nele, eu não tinha visto. Vocês podem verificar, você aperta no processo, aperta lá no maisinho e sai a hora. Eu fiquei 3 horas, inclusive. Não sei se foi 126, mas está lá, né? Então faz isso, tira os dois, tira esse, e quando vier, eu indico os dois. Tá bom. Aí eu vou retirar de pauta, então. E não vai ser nem na sessão que vem, inclusive, né? Tá bom. Eu vou retirar de pauta, porque esse é um caso típico de retirada que era humanamente impossível se ver antes do julgamento. Quem achar que dava para ver isso antes da gente discutir aqui, a gente está meia hora discutindo aqui, efetivamente. Não podia e não tinha como julgar. Eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando aqui o regimento, ver se tinha alguma coisa que a gente pudesse ver aí a melhor solução. Então ficou, pessoal, mudando o resultado, ainda não tinha proclamado, item 79 da pauta, retirado de pauta pelo presidente da turma. E o doutor Lisandro então traz... Agora vai fazer a cópia para colocar no outro, tudo isso, né? Aí a gente vai ter que fazer isso internamente, né? Na realidade, ou seja, o presidente tem que me mandar o processo, se bem que já está com horas, né? Ele pode até apreciar sem ter essa cópia, né? Essa cópia agora está dizendo, eu nem sei se é necessária mesmo, entendeu? Talvez para situação melhor. Acho que facilita. Facilita. Põe assim, para saneamento, pronto. Tá, para saneamento, tá bom. E aí, se todo mundo concordar, não faço cópia do outro processo, mas no acordo eu explico, olha... Mas olha, eu acho que o melhor caminhamento, desculpe aí, eu acho que o melhor caminhamento é a gente julgar esse processo, e você faz uma ressalva para colocar esse recurso lá também, e no mês que vem você pauta o outro. Você é o mesmo relator. Mas eu não tenho como pautar o outro, porque eu já indiquei pauta... Não, então bota para março, qual o problema? Março? Tudo bem, para mim tudo bem, eu aceito. Se você tem prazo, qual o problema? Nenhum. Se o presidente concordar e os colegas concordarem, para mim está ótimo. A gente julga o ADE é rápido, o ADE é rápido. Já julga esse processo, presidente. Olha, e a outra solução é o seguinte, doutor Lisandro, já que vai julgar o outro, julga esse, e no outro a gente tenta fazer, eu não sei se pode fazer, nós juntamos o recurso, saneia o outro via despacho na presidência, dizendo, olha, eu quero que, como há a possibilidade da turma entender que esse recurso de lá seja aproveitável aqui, aí a gente manda para o lugar, efetivamente, as horas já estão alocadas, eu entendi. Isso. Mas aí eles copiam no departamento, na divisão que for própria. Departamento Creuza. Na Cleusa. Eu acho até melhor, porque o departamento da Cleusa pode entender isso que a Giovana falou. Diz, olha, tudo bem, a gente vai colocar o recurso lá para uma turma se decidir, mas não é mais o Lisandro e não é mais a turma de vocês. Vai para a distribuição. Não, Lisandro, não tem essa possibilidade não, Lisandro, porque já tem horas, já está na sua carga. Então, na verdade... Essa possibilidade é um despacho apenas para juntar o processo. O documento lá. Então e julga esse ADE. Tudo bem, tudo bem. Então vamos jogar o ADE, então? Como todo mundo concorda? Agora a questão é que vai... Eu só estou com uma dúvida. Como é que o processo tem carga de horas para o Lisandro e não consta da distribuição dele, do sorteio de lote? Não consta. Se tem carga, ele consta.
Ele consta. Eu não sei se consta, mas como ele tem carga... Ele só não foi pautado, né? Ele só não foi... No processos para relatar, você recebeu 2 processos distintos ou recebeu como um processo único? Eu recebi um processo e esse para processo... relatar. Se você falar para relatar, ele indica né? 1 ou 2. Lá, ó, no processo, quando você tem um processo, ele tem dizendo se é para relatar, não é isso? Aguardando pauta. Não é esse o termo? Aguardando pauta. Tá em branco. Então, acho que por isso talvez seja conveniente realmente consultar o pessoal lá, porque eu posso não poder colocar em pauta. Agora, tem horas. E tem horas. Mas naquela parte lá eu sei disso porque se você está na página inicial do processo, onde todos os processos estão listados, e tem algum apenso, você aperta lá, não tem um maisinho lá, ele diz quais são os que estão apensos, ele abre. Aí você vai na coluna de aguardando pauta, indicado para pauta, processo de sessão, está em branco. Não, mas eu não falo nem no processo, eu falo no relatório REGAP. Aquele relatório. Aí eu não vi. Porque, na verdade, se não tiver no relatório REGAP, você, como processo distinto, você não tem como indicar para pauta. Eu não vi, eu posso checar depois. Não sei se dá para ver agora. Eu não tenho objeção de julgar o ADE hoje, não. Na verdade, foi um ADE de exclusão do Simples, e depois que ele foi excluído... É um processo consequente. Aí, depois que ele foi excluído, houve o lançamento do auto de infração. Sim, consequente. Claro que ele vai falar no processo consequente, que ele deveria aproveitar créditos, coisas específicas de um lançamento. Mas o ADE realmente tem que ser julgado antes. Pode ser julgado até na mesma sessão, mas tem que ser julgado antes. O ADE pode ser julgado hoje, pode ser julgado tranquilamente. Mas a turma que decide. Eu acho que então, se o processo está pronto para ser julgado, a gente julga... Mas olha só, tem um problema aí que eu acho que é o seguinte. Vocês não vão estar... Vocês estão dizendo o seguinte, na verdade, esse recurso, na verdade, ele é parte de um processo e parte de outro. É isso que está sendo dito aqui, ao analisar o ADE, efetivamente. Como é que a gente vai dizer que analisou só a parte do recurso relativa a isso no dispositivo? Vai ser provimento parcial? Não. Me permita me falar, Heitor. Porque nós temos um recurso com vários itens, efetivamente, em que tem itens do auto e itens do ADE. Então, na verdade, a gente vai se manifestar sobre esse recurso. Conheço parcialmente. Pode colocar. A turma conheceu parcialmente e o outro não conhecido instruiu outro processo. A turma decidiu dessa forma. Exatamente isso que quer dizer. A gente vai se manifestar sobre o recurso que diz respeito a esse ADE. E como a gente está observando na análise desse recurso, por isso que é importante julgar mesmo, que esse recurso também faz referência, também é de outro processo, a gente deve colocar lá na observação lá, que não seja pequenininho, para que seja copiado esse recurso e seja colocado lá. E, para seguinte, esse processo deverá ser distribuído e sorteado para análise. Isso vai estar no voto vencedor, Donel. O voto vencedor é sobre o conhecimento, o não conhecimento lá. Porque não é conhecimento. É questão de voto vencedor, realmente. É aproveitamento do recurso. Aproveitamento. Não conheço nesse, mas aproveito no outro. Diferente do que o relator falou. Não conheço esse, não tem efeito nenhum. Não. A turma, em maioria, decidiu que não conheço nesse, mas conheço no outro. Aí trago o outro para a pauta. Eu acho que é o seguinte, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso. Lisandro, não pode a gente se pronunciar sobre o outro que não está em pauta, Lisandro. Não, conhecimento não houve ainda a proclamação. Eu acho que só porque assim, a gente vai se pronunciar sobre esse para julgar o ADE. E na análise do ADE, viu que parte desse recurso diz respeito lá. Manda tirar a cópia para colar lá, né, para poder ele ser distribuído, sorteado e analisado. Conhecimento ou não, vai ser feito lá, não é aqui. Deixa eu só dar uma palavrinha, Donelas. Acontece o seguinte, como ele apresentou um recurso único, que vai ser replicado, que trata da matéria dos 2 processos, que quais são as matérias? ADE e auto.
Então, o que é que vai acontecer? O mesmo recurso que trata de ADE e auto vai estar no processo final 24, que é o principal, e no processo 26, que é o auto. O que é que vai acontecer? No processo 24, que a gente está propondo julgar agora, o Lisandro vai dizer o quê? Olha, esse processo 24 trata só do ADE. O contribuinte, o recurso dele, falou do ADE e do auto. Conheço parcialmente só em relação ao ADE, e a gente julga. Não conheço no que diz respeito ao auto. Quando esse processo voltar do auto, vai estar lá no processo do auto, ADE e auto. Aí, naquele processo, provavelmente, você, sei lá, mais quem vai dizer, olha, não conheço em relação ao ADE, porque aqui só trata do auto, e julgo o auto. O conselheiro Sandro provavelmente vai dizer, não conheço nada. A gente vai ter um conhecimento parcial em cada um, e o conselheiro Lisandro provavelmente não vai conhecer nada, porque achou que não foi, que ele não recorreu. É isso aí. É esse caminhamento. Desde que cite lá no finalzinho da decisão para replicar o recurso para lá, para que ele também seja analisado. Se é para essa turma ou não, aí depende do CARF. Eu acho que eu ficaria assim, mais ou menos. Eu vai ter que fazer um adendo de decisão. É o seguinte: por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, exclusivamente quanto à matéria de exclusão do Simples Nacional. Para quanto à matéria conhecida, negar o provimento ao recurso. Isso é unânime. A gente só vai conhecer do ADE, da exclusão, e vai negar o provimento quanto ao ADE. Aí vai ter que ter uma segunda parte, que é a seguinte: por maioria de votos, reconheceu a possibilidade de aproveitamento do recurso no processo tal, vencido o conselheiro Lisandro. Mas isso não deve ser objeto de Lisandro, você quer colocar isso em votação, Lisandro? Não precisa não, pelo amor de Deus. Basta citar isso aí numa decisão. Facilitar, replicar e lá a turma. Não, tá bom, então o doutor Lisandro analisa. Tá. Então ele vai concordar com a turma. Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Heitor, eu acho que essa questão da replicação e a redistribuição pode ser feito com a Cleusa, lá falar com a Cleusa depois para ela dar essa saneadazinha, entendeu? Não, eu concordo com o conhecimento, pronto. Só para poder citar isso no nossa decisão, aí depois se fala o despacho lá no outro processo. Isso. Aí depois de quem é para conhecer, pronto. Não, depois, sabe o que vai fazer? A gente pega o acórdão que tem o voto que fala dessa replicação, e eu mando para a Cleusa e tal, dizendo, olha, tendo em vista o teor do acordado no acórdão tal, que vai citar isso aí efetivamente, por favor, replicar efetivamente o recurso no outro processo, para fim de apreciação. Aí elas fazem lá. A gente saneia via despacho, entendeu? Agora, tem que constar isso do voto. Dizendo, como é que eu vou sanear via despacho? Não entendi. O processo está pensado. Ele não tem curso indefinido. Não, mas eu acho que eles conseguem desapensar, sanear. Tá. Pode ser. Pode desapensar. Eu não consigo fazer Já tem um acordo no ADE, dá para desapensar. Isso, exatamente. Aí eles desapensam lá, aí pensam, aí dá certo, entendeu? Então, pessoal, proclamando o resultado agora, se alguém tiver alguma divergência, então vai parar ali naquela parte anterior. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, depois se quiserem melhorar a redação, fiquem à vontade. Exclusivamente quanto à matéria de exclusão do Simples Nacional, para quanto à matéria conhecida, negar o provimento ao recurso. É isso. Unânime. E aí faz um despacho seguido do acórdão para replicar, e eu vou aderir a esse entendimento. O recurso se refere aos dois, e o outro processo tem Lisandro, mas cita na sua decisão no final, apenas que você observou que se refere aos dois. Sim, posso. Sugere a aplicação. Implícito de que a turma vai apreciar isso também, o conhecimento. Se eles quiserem, não deve ter ressorteio, mas se disserem, não, mas então nesse caso, como se vai ser tudo bem. Aí não é com a gente. Eu não fiz voto lá no outro. Tá bom, tá ótimo. Então, pessoal, esse é o resultado 79, que foi longo. mas acontece. Entendeu? Porque, na verdade, foi até bom que eu tenho um processo agora, 80. Vocês querem parar um pouquinho? Como é que é? Porque, na verdade, assim... A gente podia fazer uma pausazinha, 10 minutos. Então, só para confirmar o resultado, foi conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Isso por unanimidade.
só era bom falar que a matéria que foi conhecida parcialmente, porque nesse caso tem essa confusão, aí conhecida quanto a matéria de exclusão do Simples Nacional. É obrigatório. Entendeu? Porque senão dá um problema sério, porque quando a matéria é conhecida, vão dizer que matéria conhecida foi essa. Entendeu? Então tem que dizer que é do Simples Nacional. Talvez vocês possam melhorar aqui, dizer, olha, quanto à motivação do ADE, mas aí fica a critério de vocês achar uma redação melhor. Então, só para fechar, Heitor, quando eu fizer o acordo, eu já vou minutar um despacho. Sim. Propondo a colar o recurso voluntário ao outro processo para que seja colocado em pauta. O que vai ser decidido lá é problema da turma, já está distribuído, tem horas. Sim. Aí, senão eles vão pegar o acordo e não vão nem devolver para a gente, vão pegar o acordo e devolver lá para, né, a unidade. Então já deixa claro no despacho lá, dizendo, aqui no CARF mesmo, cola aí, que a turma entendeu, né, que... na verdade, o melhor é até antes de mandar para alterarem lá, de movimentar, manda um e-mail dizendo, olha, tem que sanear por isso, isso e isso. Quando a gente fala, não, ok, entendemos, a gente manda o processo. Entendeu, Elisandro? Como é que é? A gente avisar antes, explicar a situação até antes de mandar, não mandar o despacho. Tá. Dá uma conversada antes. Mas isso eu converso lá. Entendeu? Pode deixar. Mas então, pessoal, 10 minutinhos de intervalo, 5h30 a gente volta. A gente pode fazer mais uma meia hora aí até às 6, que acho que para fechar realmente não vai dar. E aí eu acho que vão ficar uns 8 a 10 processos para amanhã, a gente faz amanhã de manhã. Entendeu? E aí, a doutora Bianca, a gente vê se amanhã ela vem ou não. Eu converso com vocês na hora, com a doutora Maritânia. Mas eu acho que ela não vem, deve vir a doutora Maritânia, deve ser convocada novamente. Mas aí, pessoal, aí a gente faz mais uma meia hora até às 6 horas. Aí a gente deve faltar, acho que uns 10 processos no máximo, e tem muita coisa de simples ainda. Tirando esses pontos fora da curva, tipo esse que a gente jogou, demorou muito, deve ser coisa mais simples. Tem uns de débito e tal, falta de apresentação de nível caixa. E eu tenho uns 4 que são bem tranquilos, os de amanhã. Então, presidente, depois só dá uma olhadinha naquele e-mail que a doutora Andréia mandou, me parece que eu já fui convocada para amanhã também. Então ótimo. Entendeu? Porque aí o senhor confere, por favor. Tá bom. Aí é bom que até já confiram isso, tá ótimo. Obrigado, doutora Montana. Então, pessoal, 5h35 a gente volta, faz mais 25 minutos aí, e aí encerra por hoje. Tá bom? Até já.